Eu gostaria de começar a nossa conversa, professor, falando justamente sobre o CONUPS Humanas e a pesquisa de humanas aqui no NUPS. Como é que tem sido esse trabalho, essa introdução também da área de humanas no Congresso após esse período, né, de pandemia do novo coronavírus? Como tem sido essa experiência até aqui? Olha, tem sido excelente, a reação do público tem sido a melhor possível, muito melhor do que o que a gente já esperava que ia ser positiva, né? Inclusive a nossa ala de ciências humanas estava lotada e as pessoas têm saído das comunicações, das palestras, com uma impressão muito positiva, muito instigadas, muito provocadas, mexidas, né? E com vontade de estudar melhor a interlocução entre a ciência e as humanidades. Professor, isso deixa um aspecto muito interessante também para os próximos eventos e para o próprio trabalho de desenvolvimento do NUPS na área de humanas, porque demonstra que há um crescimento, há um interesse bem grande de pesquisadores para atuar nessa área também. Sim, parece que tem havido um crescimento do interesse geral e uma percepção cada vez mais clara e intensa de que o tema espiritualidade, ele é por natureza um tema, digamos assim, global, abrangente, integrativo, que exige uma visão do ser humano como um todo. Então não há questão social, artística, científica, nenhuma questão que a gente possa imaginar onde não haja também valores capitais, experiências intensas, às vezes transformativas da personalidade humana. Então a espiritualidade está muito viva em todas essas dimensões da vida. Falando nesse aspecto da espiritualidade, trazer a área de humanas para o CONUPS, que tratava muito fortemente a questão médica das abordagens, é algo muito relevante e importante também, porque nós tratamos de comportamento humano como um todo, história de vida, vertente cultural, espiritualidade. Isso é muito importante tratar também. É essencial, né? Inclusive, uma das grandes contribuições humanísticas à prática de saúde, à prática clínica, é exatamente mostrar que cada paciente é uma pessoa com uma consciência, com uma história de vida, com expectativas, e que aquilo que é a coisa mais importante para a vida do paciente, aquilo que é capital, que muda a perspectiva de vida dela, o comportamento dela, precisa ser considerado em qualquer abordagem de melhoria, de cura, de promoção da sua saúde. Então, se para a maioria da população essa questão é a espiritualidade, essa coisa mais importante da sua existência é ou Deus, ou o sagrado, ou uma experiência que a pessoa tenha, né, com o mundo, com a ecologia, com a natureza e tal. Então, qualquer abordagem clínica precisa respeitar essa realidade do paciente, no mínimo, né? Além, é claro, de que há certos fenômenos espirituais que são eles mesmos impactantes sobre a saúde mental e física das pessoas. Professor, um ponto importante que é uma característica aqui do evento do CONUPS e que nós temos observado ao longo dos anos que se mantém é justamente um rigor científico de investigação, de tratar dessa matéria de espiritualidade, de religiosidade. Isso dá, nos meios acadêmicos, um respaldo muito importante para a produção de conhecimento. Precisamente, nós tentamos selecionar uma equipe de palestrantes, naturalmente, de conferencistas, que tenham publicações em periódicos os mais rigorosos, de mais alto impacto possível, que sejam atores realmente das suas comunidades acadêmicas, de diferentes perspectivas, tá? Materialista, agnóstica, diferentes denominações religiosas, para que justamente qualquer tipo de viés de denominação religiosa ou de preferência, de interpretação, seja diminuído, abafado em favor da análise crua das evidências. Professor, foi lançado também aqui o livro, que podemos observar aqui foi um grande sucesso. Gostaria que o senhor falasse sobre os pontos mais relevantes. É claro que não dá para trazer todo o conteúdo do livro, e também da experiência ali de tantas pessoas, tantos profissionais relevantes, com tanta experiência, buscando ali também esse conhecimento, adquirindo o livro, demonstrando que há realmente, como nós falávamos, um interesse crescente nessa matéria. Exatamente. Em se tratando de um evento majoritariamente frequentado por pós-graduandos e pós-graduados, qualquer tipo de impacto social, ele é muito significativo, porque esse impacto vai ser irradiado depois para as comunidades dessas pessoas, né, todos professores, pesquisadores,
15 estados diferentes do Brasil e de outros países. Então, isso realmente chama a nossa atenção para o fato de que o trabalho alcançou alguma credibilidade, né, na comunidade científica e também instigou o interesse. A mesma coisa nós temos visto, antes da tradução, com a versão inglesa do livro, que a versão original foi publicada em inglês, né? O livro muitas vezes foi assim o mais chamativo de algumas conferências, de alguns congressos científicos, mostrando que sim, as pessoas têm interesse, têm uma demanda por se informarem a respeito das pesquisas científicas sobre esse tema, que muitos consideram um tema apenas religioso. Professor, o que o senhor pode falar para a gente sobre a educação filosófica e a educação espiritual, que foi o tema da mesa redonda? Excelente. A educação filosófica e a educação espiritual são, de certa maneira, complementares, necessárias uma para a outra. Elas são essenciais para o entendimento e para a promoção de uma visão de ser humano. Quando falta-nos uma visão de ser humano, que seja realmente consistente, baseada na verdade, né, dos fatos, da vida moral, a educação ela acaba necessariamente sendo tecnicista, repetidora, vazia, tediosa, porque a pessoa não consegue entender que ela está sendo promovida, elevada, que ela está alcançando patamares maiores, inclusive de felicidade, né, de realização pessoal. Então, o papel da filosofia e da espiritualidade na educação é justamente o de ressaltar e destacar o propósito da educação. Qual é a meta que tem que ser uma meta de transcendência, de superação, de crescimento, de florescimento da virtude, daquilo de que melhor o ser humano possui. Se nós negamos a ideia de que há valores substanciais, de que há virtudes, de que há verdades, então nós não temos para onde direcionar a educação. E ela vira uma salada mista, um agregado de coisas interessantes, certamente, mas que não necessariamente vão livrar a pessoa do vazio e da falta de sentido, que é muito desestimulante.